Então, para a gente não antecipar os assuntos, essa história... O Palmeiras, com esse elenco que tem, vindo o Matias Pereira, é o suficiente ou vai precisar de um 9 de qualquer jeito, se quiser fazer alguma coisa no Mundial? Não estou nem falando da nossa cozinha aqui, porque pelo que eu estou vendo dos times, eu até postei isso na rede social, acho que Corinthians e Palmeiras são favoritos para o Campeonato Paulista, pelo que a gente viu. Não é nem questão de descartar São Paulo e Santos, é o momento, é o que a gente está vendo. Com bola rolando, time montado, o time que o Palmeiras tem, como terminou o ano do Corinthians, é natural a gente fazer esse tipo de projeção. O futebol derruba a gente sempre com os palpites, não tem jeito. Mas o Palmeiras fica nisso aí. Vamos dizer que o Andréas Pereira já esteja contratado, venha, porque acho que não deve não vir. Se está discutindo salário, Fernandinho... Não, já acertou o salário. Porque a possibilidade da contratação é muito grande, sem dúvida. Senão mas aí morre, aí eu preciso de... Um atacante é fundamental para resolver essa história do Palmeiras. O que vocês acham? Eu acho que precisa de um 9. Porque o Paulinho, ele faz esse papel de 9, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro não tinha um 9-9-9 até o Daverson chegar. Quais eram os caras de ataque? O Hulk e Paulinho, que se alternavam, que são atacantes, mas que funcionam também como meias, né, que fazem ali algumas múltiplas funções. Eu acho que precisa de um grande 9. Falou-se em Firmino no mercado, falou-se em Richarlison. Eu acho que esses seriam grandes nomes para atender essa necessidade. Precisa ser um cara assim, não dá para ser o menino Luigi ainda, né? Gabriel Jesus também chegou. Jesus seria incrível. Né? Mas não volta, né? Já ficou descartado. Mas isso que eu falo, não dá. E não dá para... É isso que eu falo. Para pensar já em vender o moleque, se ele nem jogou, cara. E acho que também ele não é o cara para entrar no time do Palmeiras e resolver. Aí você pega lá, tem o centroavante, o argentino lá, o grandão, o Flaco. Foi artilheiro do Paulista ano passado e tal, mas ainda não é o cara, a torcida fala, é ele que vai jogar, a gente quer ele, vai ser o cara. Ele não mostra isso. E tem uma coisa, né? O Palmeiras, diferente dos outros clubes, ele ainda tem mais uma janela no meio do ano, né? Por conta do Super Mundial. O Palmeiras vai ter uma semana para se reforçar. Eu não sei se seria ideal você contratar um centroavante e deixar para contratar para o meio do ano, né? Seria interessante você ter o cara antes, para ele se adaptar ao elenco, entrosar. Só se o mercado oferecer alguma barganha aí com um grande jogador, porque hoje em dia, esse tipo de contratação, assim, a camisa é tua, vai e joga. É o que o Palmeiras precisa. Se não for para isso, põe o menino para jogar, vai com o Flaco. Começa a pegar um cara e fala, ó, bota a camisa aí, toca esse o microfone da Rádio Bandeira, ele sabe que vai jogar e vai destruir. Tem que ser isso. Mas 9 no mercado é duro, hein, Fernandinho? É duro, não tem. Se você olhar as opções que o Palmeiras tentou, o Gabriel, chegou a se falar em Vitor Roque, seriam jogadores que chegariam com essa condição, de chegar para jogar. Mas se você for olhar aí uma outra opção, é difícil, além de ser caro. Esse cara que o Bragantino contratou, o Pita. O Pita. Não podia ser um cara. Ele fez gol no Cuiabá, irmão. E é jovem, tem 23 anos só. Era um cara... Alejandro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não sei. O Bragantino quer de volta, né? Não deixou. Não sei, mas esse Pita, por exemplo, não poderia ser um cara... É jogador de seleção, fez um bom campeonato, num time rebaixado, que praticamente só levou coça. Por que não vão... Eu acho que é o nome de aposta, né, Fernandinho? O que a gente tá falando é tipo, vou falar uma bobagem aqui, tá? Para não envelhecer mal essa minha ideia. Tipo, trazer um Salah, entendeu? Não vai contratar o Salah. Mas contratar um cara top de linha, né? Entendeu? Porque é o cara que vem e você fala, tua camisa aqui, chefe, tá? E o ataque é você, Estevão e Paulinho, tá? Só para você saber, tá aqui a 9. Eu acho que o Palmeiras tem condição financeira de fazer isso. E você tocou num tema que eu acho que é fundamental. A gente está falando em montagem de time do Palmeiras para o Paulistão? Não, tem que montar o time para o Mundial. O Mundial, a parada é aqui. E aí o Pedro falou um negócio que é interessante. Ou você entra no... Desculpa te dizer. Você entra no Mundial, no rol das grandes equipes mundiais, ou se você vai e passa vergonha, você vai continuar sendo um time regional. Exatamente. Agora, essa janela ela é legal... Se você tem um jogador que está contundido, você tem que, na urgência, contratar um jogador. Agora, você vai trazer um cara para ser o 9 do Palmeiras, faltando uma semana para começar o campeonato, aí eu acho errado. Você tem que dar um entrosamento. Já viu o time fazer isso. Eu lembro o Grêmio, quando foi disputar o Mundial, que trouxe um monte de gente lá, pôs para jogar e não deu certo. Porque você... Cruzeiro, né? O Cruzeiro. Cruzeiro. Você destrói quem está lá e não traz Gonçalves, né? Um monte de gente. Criou um problema interno lá, né? Destruiu. Então tem que pensar isso. Eu acho que para uma emergência, isso que o Pedro citou, é importante. É uma alternativa. Mas, cara, isso que é o barato é esse. Você em casa aí ajuda. Se quiser mandar uma mensagem aqui pra gente. Cara, a gente não acha um nome. Não tem 9.
Não tem. E entra naquilo que eu concordo com o que a Sada fala, que é o seguinte, esses nomes que a gente citou, Yuri, até o Alejandro e tudo mais, são jogadores bons, talvez, para o Campeonato Brasileiro, talvez sejam interessantes, mas para o nível que o Palmeiras está buscando para essa temporada, e aí eu estou falando de Paulinho, de Andréas Pereira, os caras queriam até o Matheus Pereira, o próprio Facundo Torres, que é um jogador diferenciado, eles não estão nesse nível. Apesar de ser bons jogadores, esse que a gente está citando, o Andréas Pereira, é acima da média. É um jogador acima da média. O Paulinho também. É acima da média para jogar time desse tamanho na... Mas é jogador de seleção brasileira, titular. Mas a seleção brasileira hoje, infelizmente, deixou de ser parâmetro para os melhores. É o jogador que estava na Europa, jogando jogando aonde na Europa, Pedro? Liga inglesa. E tinha mercado ainda desse tamanho, cara. Um time inglês desse tamanho. Mas ainda é um atleta que tem mercado. Clubes da Europa queriam antes. Toda a justificativa que você dá morre numa situação. Quem é ele na hora do pão? Na fila do pão? Ele não é ninguém. É que o futebol brasileiro hoje não tem... A gente tá brigando. Ele é bom jogador e só. Não é craque, não é diferente, não resolve a vida de ninguém. Ele nunca jogou em time grande, cara. Mas em comparação... Só no Flamengo que ele jogou, que é dos times que ele jogou, o Flamengo é o maior time da história da carreira dele. E a gente tá tratando esses caras como se fossem deuses, cara. E não são. Mas para a realidade do futebol brasileiro ele é acima. Hoje, para a realidade do futebol brasileiro ele passou pelo Manchester United. Então, ele jogou muito pouco lá, né, Ricardo? Sim, teve um período no Manchester United. Ele é um jogador acima para a realidade brasileira. Ele, para mim, é para se tornar um dos melhores jogadores da competição. Nesse ano, você vê mesmo para o Palmeiras. A gente pode falar... que ele pode não ser craque comparado a todos os jogadores que o Brasil já teve. A gente perdeu esse cuidado com o diferente. Sim. Hoje, qualquer um é diferente, qualquer um é gênio, qualquer um é craque. O que eu estou entendendo que você quer dizer, Fernandinho, é o seguinte: na lista de prioridades, o Palmeiras hoje precisa muito mais do 9 do que do Andrés. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Sim. Porque o 9 é o que faz falta hoje para a engrenagem toda funcionar. E os caras que estão lá, se organizar direitinho, jogam. O Rios é da seleção colombiana, é destaque da Copa América, é um bom jogador. Pedro, desculpa, ele só jogou, ele passou pelo United. Teve uma passagem no Flamengo que ficou marcada por um erro, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores. Campeão, né? E na Inglaterra ele joga num time desse tamanho, irmão. Tudo bem, mas para a realidade do futebol brasileiro, Fernando... Será que nós estamos tão ruins assim, irmão? Ele é um jogador que tá no futebol inglês. Vamos lá, vamos fazer exercício. Nós estamos tão mal assim para achar que esse cara é a solução para um time como o Palmeiras. Ele é acima do Rafael Veiga, você acha? Não. Por que ele é titular da seleção brasileira? Por opção de quem estava lá no comando. Ele joga um pouco mais atrás. Mas ele não é melhor que o Veiga. Ele joga um pouco atrás, mas... Mas tudo bem, joga no meio ali. Mas se você comparar o tamanho dos dois, a hora que você pôr a bola no campo, assim, olha para os dois, nenhum é melhor que o outro. Agora, Fernandinho, a contratação dele tem a ver com algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, com a chegada do Andréas Pereira, que é a saída do Rios. O Rios quase foi embora na metade do ano, logo depois da Copa América. Tinha proposta aí, 20 milhões, o Palmeiras falou, não, isso é pouco dinheiro. O United, inclusive o United, é pouco dinheiro. Daqui a pouco o Rios vai embora, eu acho que o Andréas está... Eu acho que o Rios e o Andréas estão no mesmo nível. Quem é melhor, o Andréas ou o Rios? Cara, eu gosto muito do Rios. O palmeirense, na média geral, não gosta muito do Rios, não. Eu acho o Rios um grande jogador. Só que às vezes é meio insolente, né? Tem que ficar um pouco mais... Ele como todo jogador colombiano, às vezes é um pouco fora né? Agora, o Andréas é um bom jogador. Só que o Andréas está no mesmo... Eu acho que o nível do Andréas é bom, só que ele está no mesmo nível de Paquetá, de Bruno Guimarães. Ou seja, a gente tem uma sequência de jogadores... Olha os times que esses caras jogam. De um mesmo eles jogam na principal liga do mundo. Né? Mas só time pequeno, cara. Time que não vai ganhar nada, nunca vai levantar caneco. Tá lá para participar pela história, pela tradição. É porque você não faz um campeonato só com um time bom. Não existe em lugar nenhum do mundo que você tem um campeonato só. Esses, infelizmente, os nossos, tirando a galera, acho que do Real Madrid... A gente não tem mais protagonista em lugar nenhum. O ataque da seleção é de protagonistas, hoje. Com protagonistas no futebol mundial. Você tem o Rodrigo, que é titular do Real Madrid, o Vinícius Júnior. Rafinha, o menino lá, o baixinho que corre pra caramba. Savinho também. Do ataque para trás são jogadores... O City. Que são acima da média da realidade do futebol brasileiro, mas também são medianos. É que, Fernandinho, a gente não pode comparar com o passado, assim... Não estou comparando com o passado, mas futebol, Pedro, futebol é o mesmo. De 20 anos atrás, de 30 anos atrás, 11 caras, bola dentro de campo e vai ser assim daqui 40 anos. A gente não pode achar que um jogador é bom se ele não é.
Se ele é normal. Não mudou a maneira de jogar futebol. A gente que está, de repente, sendo mais condescendente com essa limitação que a gente vive. A realidade hoje do futebol brasileiro, infelizmente, é de menos qualidade. É de menos qualidade. Você vê a seleção brasileira. Eu não acho que o Andreas Pereira seja craque. Eu acho um bom jogador. Até acho bom jogador em comparação aos atletas do futebol brasileiro nesse momento. Mas, assim, é um jogador que, se você pegasse há 20 anos atrás, não seria nem convocado para a seleção brasileira. Não seria convocado para a seleção brasileira. E eu concordo com o Veloso. Talvez um centroavante seja mais interessante. O Palmeiras tem Felipe Anderson, tem o Rios, tem, enfim, outro, Maurício também. Jogadores de meio de campo que são realmente bons jogadores e diferenciados em comparação ao futebol brasileiro. Agora, voltando à questão do centroavante. Teria de ser um nome diferente, um nome que realmente... Pô, parece que ele está contratando o Cruyff, cara. Sim, sim. Parece que ele está trazendo